Deus é contigo. Deus não se esqueceu de você. Deus está ao seu lado. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe das suas carências. Deus sabe de todas as coisas que você precisa. Deus sabe a dor que você tem passado todos os dias. Por causa da sua família, por causa dos seus relacionamentos, por causa da sua crise, por causa das portas que se fecharam na sua vida. Mas Deus pode mudar isso. Deus pode restaurar aquilo que se perdeu. Apenas tire os olhos das circunstâncias e coloque os olhos no Senhor. Eu acho maravilhoso quando Deus chama Abrão. Lá em Gênesis, Deus chama Abraão e diz assim: você será pai de uma grande nação. Você será pai de multidões. Só que as circunstâncias diziam o contrário. As circunstâncias falavam para Abraão o seguinte: olha, você já está velho, você é casado com uma mulher velha, uma mulher que não pode ter filhos. Então, essa promessa que Deus está te dando aí, ela não pode se cumprir. As circunstâncias diziam isso. Por isso, há um momento em que Deus chama Abraão para fora da tenda da que ele estava. E Abraão sai para fora da tenda e Deus diz para ele assim: olhe para o céu e conte as estrelas. Aleluia. Deus estava dizendo assim: olha, tire os olhos do natural, tire os olhos daquilo que é terreno e olhe para o sobrenatural. Deus não opera no natural, Deus opera no sobrenatural. Não importa o que tenha acontecido, não importa o que você tenha perdido, Deus pode restaurar o que foi perdido. Irmãos, aos olhos das pessoas, a vida de Jó estava acabada, estava arrasada. Um homem doente que perdeu tudo, só não perdeu a fé. Jó só não perdeu a fé, ele perdeu tudo. Todas as coisas, humanamente falando, as coisas terrenas ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua fé. E por causa da sua fé, por causa da sua atitude, Deus restituiu a ele tudo que ele havia perdido. O que Deus fez na vida de Abraão foi dar a ele uma grande descendência, dar a ele uma multidão de filhos. Abraão é chamado o pai da fé, porque ele creu. Ele creu. Quando tudo parecia dizer não, ele tinha no seu coração uma promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma passagem que eu gosto muito, que está no livro de Êxodo, no capítulo 17. Se você tiver com a sua Bíblia, depois você leia. Êxodo, capítulo 17, do verso 10 ao verso 13. A palavra do Senhor diz que Israel estava em guerra. E Moisés levantou as suas mãos e começou a interceder pelo exército. E enquanto Moisés orava, enquanto Moisés intercedia, Israel prevalecia sobre os seus inimigos. Enquanto Moisés estava ali clamando ao Senhor, Israel experimentava um tempo de vitória. Mas a partir do momento em que o tempo foi passando, as mãos de Moisés foram desfalecendo, os braços dele foram ficando cansados e ele começou a abaixar os braços. Eu entendo que o abaixar os braços significa também que a sua intercessão não estava mais sendo feita de uma forma tão intensa. Talvez a sua vida seja assim também, marcada por altos e baixos. Tem momentos em que você está clamando a Deus com todo fervor, com todo vigor, se alimentando da palavra, comparecendo aos cultos, e você ora com mais intensidade, você ora com mais frequência, você ora por mais tempo, você clama a Deus de uma forma mais contundente, vamos dizer assim. Só que nós temos um corpo físico que está sujeito ao cansaço, e Moisés experimentou aquilo.
as mãos dele foram desfalecendo, o seu corpo foi ficando cansado. E ele começou a diminuir a intensidade da sua intercessão. E à medida em que os braços dele foram abaixando, Israel começou a perder a batalha. Os inimigos começaram a prevalecer. Sabe por que muitas áreas da sua vida não estão rompendo? Porque você deixou de interceder. Você deixou de orar. Você deixou de clamar a Deus. E aí eu vejo aqui um princípio maravilhoso. 2 homens se juntaram a Moisés. De um lado Arão, do outro lado Hur. E esses homens ergueram as mãos de Moisés novamente, sentaram ele numa pedra, dando a ele descanso, e levantaram as suas mãos. Moisés então continuou a interceder, e Israel então prevaleceu na batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que acontece, querido? Israel precisava daquela intercessão. Deus nos deixa aqui um princípio de que nós não podemos caminhar sozinhos. Nós não podemos entrar em algumas lutas apenas sozinhos. Nós precisamos da ajuda das pessoas. Nós precisamos, muitas vezes, nos unir em oração a pessoas que compartilham a mesma fé conosco, a pessoas que sonham conosco, pessoas que torcem por nós. Quantas vezes eu vejo pessoas sofrendo lutas, tribulações, sozinhas, caladas. Glória a Deus que Moisés tinha 2 amigos, tinha 2 intercessores, que ajudaram ele naquele momento, que levantaram as suas mãos, para que Israel experimentasse um tempo de vitória. Aleluia. Aí eu quero perguntar para você, quem são os seus parceiros de oração? Ah, pastor, eu só oro sozinho. Amém. Jesus disse que quando nós quisermos falar com o Pai, que nós entremos no quarto e busquemos a Ele sozinhos. Há um poder na oração individual, há um poder no quarto secreto, mas também há uma importância que nós não podemos desprezar na oração coletiva. Porque Jesus disse que tudo que nós pedíssemos em nome dEle, se nós concordássemos acerca de alguma coisa aqui na terra, isso estaria ligado no céu. Há um poder na concordância. Procure alguém para orar junto com você. Você não precisa sofrer sozinho. Você não precisa enfrentar essas lutas sozinho. Amém? Em nome de Jesus. Não deixe que o cansaço tire o seu tempo de clamor, de intimidade, de busca do Senhor. Una-se a alguém. Jesus disse, ele ensinou um princípio muito interessante. Ele falou o seguinte, olha, se estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei junto com eles. É importante isso. Ah, pastor, eu não tenho ninguém. Reúna sua família, meu irmão. Reúna sua esposa ou seu marido. Pastor, meu marido nem crente não é. Olha, fala com ele, querido. Eu queria que você desse a mão aqui para mim e nós orássemos juntos pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos projetos. Dificilmente alguém vai negar orar junto com você. Entenda isso. A importância de você orar junto com as pessoas. A oração pode mudar o ambiente ao seu redor. A oração pode fazer com que um milagre aconteça na sua vida. A oração pode transformar aquilo que é luto em festa. Por que Deus escolhe agir através da oração? Qual o sentido disso? Eu fiquei me perguntando isso outro dia. Senhor, falando com Deus, eu falando com Deus, se o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, por que o Senhor tem prazer em agir através da nossa oração? Nós que somos falhos, que somos humanos, que somos pecadores. Sabe qual foi a resposta que o Espírito Santo me deu? Porque é no momento de oração em que eu tenho intimidade com você. É no momento de oração que você está declarando a sua dependência a mim. Esse é o segredo, meu irmão.
Muitas vezes nós queremos resolver os nossos problemas com os nossos próprios recursos, com a nossa própria capacidade, sendo que Deus quer ouvir de nós que nós somos dependentes dele, e isso se dá através da oração. Quando eu estou orando, eu estou dizendo para Deus: Senhor, eu sozinho não consigo resolver isso, eu preciso do Senhor. E Deus ama, irmãos, que nós tenhamos essa dependência nele. Deus se alegra quando nós acreditamos toda a glória, todo o louvor a ele, porque isso também é um sinal de humildade da nossa parte. Louvado seja o nome de Jesus.